acho que a abordagem é muito interessante, né? Eu vendo assim da perspectiva de um aluno de relações internacionais, né? Eu acho que os comentários que a Raquel e a Aline fizeram reforçam essa ideia de como é difícil para um aluno de relações internacionais estudar o direito internacional e entender a relevância do direito internacional desde a perspectiva da política internacional e não do direito internacional. Isso faz uma grande diferença na formação dos alunos. Eu acho que no seu livro eles vão ter a possibilidade de respirar essa abordagem do direito internacional. Eu fico na a reflexão que eu queria te propor, inclusive já segue aí um comentário que você começou a fazer para a Aline, já estava fazendo antes, que é sobre como é um tema central das principais revistas da nossa área, aí, né, especialmente aquelas Foreign Affairs, Foreign Policy, que fazem as análises mais do dia, né, o termo crise da ordem liberal internacional. Então, é o tema talvez mais investigado. A gente falou já alguma coisa sobre isso nos últimos episódios, inclusive, né? Então, quer dizer, o direito internacional, o que conhecemos hoje, ele está muito mais atrelado, né, às transformações do século XX, né, mas que ou seja, estão justamente, se confundem, né, no seu surgimento com a própria ordem pós-Guerra Fria, né, a ordem liberal internacional e o direito internacional tal como o conhecemos hoje. Diante dessa emergência, né, aparente inevitável da China, com uma outra perspectiva de sociedade, enfim, onde o autoritarismo parece ser legítimo para conduzir todo o desenvolvimento do país, enfim, né? Como é que fica? O que é que você pensa em cenários para o direito internacional? O direito internacional sobrevive? Ele tem uma função a cumprir na manutenção desse legado? Ou ele, né, tende a funcionar para uma parte do mundo e não para outra? Essa é outra questão interessantíssima em que nós sempre estamos debatendo nos nossos cafezinhos lá em Genebra, porque, por mais que possa existir essa inquietação, é bastante interessante que talvez seja justamente essa vertente mais não liberal dos países que esteja salvando orçamentariamente o regime de direitos humanos hoje em dia. E é interessante também, Fred, a gente observar na composição dos membros desses comitês de direitos humanos das Nações Unidas, à luz daquela divisão inicial dos direitos humanos em civis e políticos, por um lado, e econômicos, sociais e culturais, por outro lado, né? Então, seriam apadrinhados os direitos econômicos, sociais e culturais justamente por esses não liberais, né? E observando a composição dos órgãos tratados de direitos humanos, por exemplo, no SEDESC, do qual eu faço parte, sempre há um membro chinês e sempre há um membro russo. Os Estados Unidos não são parte do PIDESC, do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. São direitos importantíssimos para nós: saúde, educação, transporte, moradia, trabalho, seguridade social. Por outro lado, os países não liberais tendem a não ser parte do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Por isso, obrou a questão da afirmação dos 3 grandes princípios de direitos humanos: a indivisibilidade, sobretudo, né? Universalidade e complementaridade. Indivisibilidade no sentido de dizer que os direitos humanos são todo íntegro, coisa. Outra coisa que vive ensinando errado aqui no Brasil o povo adora ensinar a primeira geração, a segunda geração, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta geração, né? Isso também já é antiquado na perspectiva real, né? Os direitos humanos são todo íntegro, coeso. E isso tudo para dizer que a China, enquanto potência do século XXI, a grande, ela é parte desses tratados internacionais e cumpre. E na argumentação dos membros chineses, é interessante notar, eles são sempre muito experientes.
Por exemplo, você nunca verá um membro chinês em um comitê desses com a minha idade, por exemplo. Provavelmente ele já foi o embaixador da China no Conselho de Segurança das Nações Unidas, como era o anterior, né? Já foi embaixador da China, não sei onde. Mas eles defendem todos esses valores à luz do princípio da igualdade, muito pela autodeterminação. Então, acho... Quer dizer, por um outro lado, né, Zerba? Por um outro lado, o próprio Estados Unidos não participa de uma série de convenções, o próprio Tribunal Penal desse Internacional. mesmo pacto, exatamente. Quer dizer, o medo do direito internacional ruir diante da emergência da China, na verdade, é uma propaganda, né, do próprio status quo que não cumpre o direito internacional na sua melhor possibilidade. Exato, é o que eu né? falo sempre com os meus alunos. Vocês sabem por que os Estados Unidos nunca são condenados em cortes internacionais? Porque eles não são parte. Pois é, né? Os Estados Unidos não são parte da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, então a Corte Interamericana não pode... O Comitê das Crianças também não, do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais também não, do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais também não. Então, a sede está em Nova York, né, pelo menos. A sede da ONU, Mas está lá. Está lá, né? Está lá, né?